Olá, o meu nome é Gustavo Trentin e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Validação dos níveis sonoros e frequências de reprodução sonora do software audiológico Persona. O Persona é um software audiológico gratuito que tem por objetivo auxiliar os fonoaudiólogos em seus processos diários. Para isso, ele conta com diferentes módulos, tanto para avaliações quanto módulos complementares. Alguns módulos do Persona reproduzem sinais sonoros, e a gente sabe que no mundo da audiologia é muito importante que esses sinais tenham níveis e frequências adequadas para garantir uma confiabilidade dos resultados do exame. Então, os módulos do Persona que foram validados nesse trabalho foi o módulo de audiometria tonal limiar e o módulo de calibração instrumental. Para garantir a confiabilidade dos resultados das medições, os equipamentos de medição foram dispostos dentro de uma cabine acusticamente isolada. Então, foi utilizado um fone de ouvido acoplado ao manequim. E, posteriormente à gravação feita pelo manequim, os sinais foram analisados com o software Artemis Suite. O método utilizado para a validação desses dois módulos pode ser dividido em três partes para facilitar o entendimento. A primeira etapa da validação, então, consistiu em avaliar se a variação de 5 dBNA no software Persona gerava essa mesma variação na saída. Então, para isso, foram reproduzidos os sons puros no módulo de geometria tonal limiar do Persona, e eles foram reproduzidos de menos 10 dBNA até 90 dBNA, com uma variação de 5 em 5. Cada sinal gerado foi gravado dentro da cabine pelo manequim. Junto a essa gravação também houve a gravação do ruído de fundo para cada teste. Então, era posicionado um computador, um tipo de fone de ouvido e gravado o ruído de fundo, feita essa validação em todas as frequências, e depois era gravado o ruído de fundo de novo. E nessa análise se buscou verificar se a variação obtida no meato acústico externo do manequim também era de 5 dB NPS, que foi a variação dada no software. Posteriormente a isso, foi utilizado os mesmos sinais sonoros gravados anteriormente e houve a audição da gravação de sinais sonoros do módulo de calibração instrumental. Esses sinais foram separados e foram pegos os sinais com maior nível de pressão sonora. Então, a primeira avaliação que foi feita foi o cálculo da diferença entre o nível de pressão sonora total do sinal e o nível de pressão sonora gerado apenas pela frequência fundamental, que é do tom puro do módulo de geometria tonal limiar, ou pela banda da frequência fundamental, se a gente está falando do módulo de calibração instrumental. Também foi verificado graficamente se os sinais apresentavam as frequências corretas. Por fim, foi calculada a distorção harmônica dos sinais. Então, foi utilizado todos os sinais gravados anteriormente e foi calculado através do software Artemis Suite o THD do sinal, que é o Total Harmonic Distortion. Para facilitar o entendimento também dos resultados e correlacionar eles com o método, eles também foram divididos em três diferentes etapas. Para a primeira validação, que consistiu em validar se havia linearidade entre a variação do software e a variação obtida na saída, foi obtido um resultado bastante satisfatório. A variação média obtida foi de 4,8 dB no meato acústico externo do manequim e o desvio padrão foi de 2,2 dB. Os piores resultados, é importante ressaltar que foram encontrados onde o nível de pressão sonora era mais elevado. E isso se deu porque os equipamentos de reprodução não estão preparados para isso. E foi isso que acabou causando esse desvio padrão. Então, aqui analisando os resultados, pode-se evidenciar que há uma variação confiável dos níveis de reprodução. Em todos os sinais sonoros, foi visto que a frequência principal é maior que todas as outras frequências apresentadas. E também foi avaliado que a diferença entre o nível de pressão sonora total e o nível de pressão sonora da banda, ou o nível de pressão sonora da frequência principal, foi maior que 1 decibel em apenas 3 dos casos. Através disso, então, a gente pode concluir que as frequências são confiáveis e as harmônicas não interferem no nível de reprodução dos sinais sonoros. Ao calcular então a distorção harmônica total, foi obtido que em todos os casos essa medida foi menor que 1 decibel, então a gente pode garantir que a distorção harmônica pode ser desconsiderada. Então, avaliando essa validação, a gente pode concluir que o Persona na reprodução sonora apresenta níveis confiáveis e frequências confiáveis, o que garante que o software é uma ótima ferramenta para contribuir na obtenção de resultados confiáveis em exames audiológicos.